Hoje o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ouviu algumas verdades de dois senadores, enquanto outros senadores não estavam nem aí para o que estava sendo tratado. Parecia que estavam em outro mundo, fazendo outras tratativas, andando para lá e para cá. E o Alcolumbre ouviu atentamente e depois deu aquele chamado, dizer lá, um passa-moleque. Vamos ver o vídeo aqui. Depois a gente comenta mais um pouco sobre isso que aconteceu lá no Senado hoje. Vamos lá. Vossa Excelência tenha dito, eu não acredito, tenho apreço pessoal pelo senhor, o respeito como presidente da Câmara. Não acredito que Vossa Excelência tenha dito aquela frase que foi espalhada pela imprensa, ou por parte da imprensa, de que nem com 80 assinaturas o senhor daria curso a um pedido de impeachment. Eu não acredito nisso, porque o senhor é um democrata e jamais diria isso em caráter absolutista. Que seja submetido à análise jurídica é natural e devido. Mas eu não acredito que Vossa Excelência desconsidere a maioria, porque a democracia depende do nosso respeito à maioria. Entendam Vossas Excelências todos e todas que eu estou intransigentemente com o espírito de nós buscarmos a pacificação do Parlamento brasileiro, do Senado da República, dessa instituição bicentenária que eu tenho a honra e o privilégio de presidir. E eu reconheço em Vossas Excelências, todos, com legitimidade dos votos, dos estados de Vossa Excelência, assim como eu, e que nós estamos aqui para defendermos as convicções que todos temos em relação ou em qualquer aspecto a qualquer assunto. Mas a gente está vivendo dias muito complexos, senador Márcio Bittar, na história da humanidade, repito, não é só do Brasil. E eu não quero me alongar nesta fala, mas eu quero e vou tentar, da melhor maneira possível, manter o equilíbrio, respeitando todos aqueles que têm legitimidade de falar o que assim desejarem aqui no plenário do Senado Federal. Chamado Marcos Duval, que está sendo torturado de forma escancarada, exposta, algo que ninguém nunca viu no mundo que está acontecendo com esse cidadão aqui. Eu quero cumprimentar seu pai, Humberto, que não pôde ver o filho enquanto nós estávamos com os pais que ainda estão na terra, com os nossos filhos. Esse nosso colega não pôde ver nem o seu pai, nem a sua filha, por uma decisão covarde do tirano Alexandre de Moraes. E o Senado tem um dever, colegas senadores, não é favor. E aqui independe de direita, de esquerda, de centro, por favor, tem o dever de defender, mesmo que a gente discorde de algumas opiniões do Marco Duval, e eu tenho opiniões divergentes dele, da forma inclusive, mas as decisões são totalmente ilegais. Senadora Daniela, ele não tem nenhuma denúncia, acredite, ele não tem zero de condenação, não existe julgamento. Esse homem, esse cidadão, ele citou o exemplo de 400 anos que ele levaria para pagar a multa que o Alexandre de Moraes, da cabeça dele, deu 50 milhões. Tem um corrupto no Brasil com 400 anos de condenação, ex-governador do Rio de Janeiro, que está solto, está curtindo a sua mansão. Ele vai ter que pedir, se duvidar, autorização ao Moraes, só falta isso, para ir da sala dele para o banheiro. É a única coisa que está faltando. Ele não tem Pix mais, ele não pode receber doação para comprar alimento, ele não pode pegar um Uber, ele não pode ter o iFood, é verdade. Ele não tem dinheiro do salário dele. A desmoralização não é a esse cidadão brasileiro.
A humilhação não é a Marcos Duval, a humilhação é ao senhor, presidente dessa casa. A humilhação é a mim. A humilhação é a todos os cidadãos dignos que colocaram o seu nome para receber o voto popular. Um ministro que não teve um voto, fazer uma violação de direitos humanos ridícula, vergonhosa. A gente não pode se calar com relação a isso. Eu espero que o senhor use a amizade que o senhor tem com o ministro Alexandre de Moraes. Nessas horas é bom deixar de lado qualquer tipo de conflito, senador, presidente Davi Alcolumbre. Colocar, inclusive, se for o seu vice-presidente. Pois é, a grande questão é que estamos assistindo tudo isso, né, o Brasil afundar como um barco à deriva e seus ocupantes agindo como se nada estivesse acontecendo. Verdade que o brasileiro que não está ligado com as questões políticas não tem assistido o grande problema que está avançando. Esse conflito todo que está acontecendo, essa divergência aí entre Brasil e Estados Unidos, com essas tarifas, uma questão aí, se é a questão de Jair Bolsonaro, do 8/1, né? As questões do ministro Moraes, que não quer se dobrar as principais acusações que ele está sofrendo, né? Essa lei magnífica que veio aí falando que ele realmente é um juiz que não segue a lei do país. O que a gente percebe é que estão querendo mesmo que o barco afunde. E isso a gente sabe que é muito preocupante. E quando a grande massa começar a sentir os efeitos de tudo isso que está acontecendo agora, pode ser que seja muito longe demais, não tenha mais condições de reverter o problema. Tanto é que a gente já vê alguns empresários, alguns bancos, a gente não vê a mídia ainda focando nessas questões exatamente como pode acontecer daqui, vamos supor, daqui lá para 2026, se realmente a coisa não se resolver aqui no Brasil, não se chegar a um consenso junto com os Estados Unidos. A gente sabe que isso pode escalar. Quem vai sofrer mais vão ser as pessoas simples, pessoas que não estão ligadas a essa questão política, questão econômica, e vai ficar ligada, é claro, quando sentir no bolso, quando for lá na padaria, quando for lá no supermercado, quando for no sacolão, quando pagar sua conta de luz, sua conta de água, e ver que o dinheiro não está dando para suprir as suas necessidades. Então, a coisa pode ficar muito ruim para o país. E a gente já viu esse filme acontecer aqui mesmo na América Latina. Já está acontecendo com Venezuela, poderíamos dizer um dos mais ricos aqui no Brasil, aqui na América do Sul. A gente já tem mais de 60 anos que aconteceu lá em Cuba. E não é possível que essas pessoas responsáveis para o destino do país não entendam isso. A gente sabe que tem uma turma que querem realmente ver a coisa ficar pior para se aproveitar. Mas a gente espera que isso venha logo se resolver, né? Sentar na mesa com o presidente dos Estados Unidos e chegar a um denominador comum para que o país todo não sofra com essa situação que estamos vendo se aproximar.